Xandão vai ser julgado nos Estados Unidos. É praticamente isso o que está acontecendo. Parece que abriram uma investigação contra ele nos Estados Unidos, tudo isso. Então a gente vai ver um pouco sobre isso, mas já adiantando, se você tem político de estimação, aqui não é seu lugar para quem idolatra Bolsonaro, para quem idolatra petista. Aqui a gente quer tentar entender um pouco da política sem político de estimação. Bora lá, sou Santiago Opinioso e vamos ver isso que está acontecendo aqui através de um vídeo que fala o Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos, e ele vai falar um pouco sobre isso. Eu já vim antecipando isso a vocês nos últimos dias. Havia expectativa das duas coisas, tanto da denúncia quanto deste processo, que a Trump Media Group e o Rumble entraram numa corte federal dos Estados Unidos com o Alexandre de Moraes, alegando várias violações graves do direito internacional e da legislação americana. E a gente... São duas coisas aqui, então, os meios de comunicação do Trump, o Trump Social e outras coisas mais, e o Rumble, que é aquela plataforma de vídeos parecido com o YouTube, isso tudo que veio aqui, patrocinou por um tempo o Monark, eles estão processando o Xandão nos Estados Unidos. Continuemos. A gente vai acompanhar na íntegra esse processo. Eu obtive o processo na íntegra e vou aqui, como vocês estão prestes a ver, é uma ação que narra absolutamente toda a história de abusos do Alexandre de Moraes, e a gente vai destrinchar cada um dos detalhes e a implicação desse caso. E o caso foi notícia absolutamente no mundo inteiro, foi notícia no New York Times, no Wall Street Journal, enfim, todos, a Associated Press, etc., todos os veículos de imprensa do mundo, e inclusive na Folha de São Paulo, que começou a dar notícia com exclusividade numa reportagem justamente do Glenn Greenwald, muito, muito cedo hoje. Glenn Greenwald, que é inclusive contratado do Rumble nos Estados Unidos, deu notícia muito cedo. A Globo News deu a notícia, ela não teve como noticiar, mas a assessoria de imprensa do Alexandre noticiou, minimizando a ação, e é o que se espera da assessoria de imprensa do Alexandre. Vamos ver o que eles falaram na Globo News. Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou, que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita. Você já pensou na repercussão que isso aí pode dar caso o Xandão seja encontrado condenado nos Estados Unidos? Quais seriam todas as repercussões? Impedimento do Xandão de ir para os Estados Unidos, se tiver imóveis perde, e mais o quê? Peraí, jornalista que eu não sei o nome, porque é absolutamente insignificante. A empresa não alega que o Alexandre está censurando as vozes da extrema-direita. Quem alega que as vozes são da extrema-direita é você. A empresa alega que o Alexandre está censurando vozes legítimas. Você. E a gente vai ver isso aqui. Extrema esquerda é essa bosta aí do teu veículo de imprensa moribundo. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, são proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Então, tirou o teleprompter, dificilmente isso conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil, mas é um ponto que os bolsonaristas também vão, digamos, bater no peito, como quem diz, olha, temos o apoio também do ministro Donald Trump, justo no dia da denúncia, é bastante curioso. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado. Aí começam os porta-vozes. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação era de que isso era esperado. Puta que pariu, como são ridículos. Quem que esperava isso? O Alexandre vai dizer agora que não esperava que o Donald Trump abrisse uma ação numa corte federal contra mim mesmo. Claro, abriu. Muito ridículo. Esperado, né? Esse tipo de estratégia por parte de Trump. Entrou uma pica no meu rabo totalmente esperada. É puramente político, efeito jurídico puramente nenhum. Político. Desse efeito tipo jurídico nenhum, guardem esse de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Então, efeito jurídico nenhum, não sei, porque vai que ele é encontrado que ele é culpado. Esse caso não seria levado para a OEA? E aí não criaria todo um precedente, uma jurisprudência em cima disso? Não sei, hein? Avaliação que o aspecto jurídico nada é influenciado por movimentos políticos como esse, né? Apesar de ser utilizado, sem dúvida alguma, ao longo Mas é inédito, né? Processar um juiz de países... Imagina a ideia de processar. Tipo o que os Estados Unidos fizeram com o Tribunal Penal Internacional na semana retrasada. É isso aí. Então, antes de
iniciar essa análise, eu quero contextualizar para vocês que essa bravata, não, Nossa Senhora, é tudo esperado, tudo sob controle, todos os meus movimentos são friamente calculados. Deixa eu dizer. Eu esperado, isso aí eu também duvido muito. O Xandão ia estar esperando, o STF esperava que ia acontecer isso. Não sei, viu? Para vocês, acabou a Ainda mais a mídia do Trump, né? Que aí tá envolvendo diretamente o presidente dos Estados Unidos. Quando ele começou isso, era o Biden, então não sei se ele esperava realmente. brincadeira. E se vocês não acreditam nisso, vejam quem são os advogados que estão atuando nesse processo. Não são advogados de fundo de quintal. Os advogados são Matthew Schwartz e Martin DeLuca. São os advogados que representam o Trump nesse processo contra o Alexandre de Moraes. E eles têm uma credencial de elite que os dois compartilham. Os dois são ex-procuradores do Southern District de Nova York. Se vocês assistiram Billions, a série o que justamente o Assistir a série é muito boa, realmente. personagem oh meu Deus, como é o nome do ator? Que fez inclusive John Adams. O que o personagem lá do procurador, o promotor era, o procurador que derruba o Axelrod, é justamente isso. Procurador do Distrito Sul de Nova York, Southern District. É a jurisdição mais prestigiosa e poderosa dos Estados Unidos, porque ela lida com os casos de Wall Street e do crime organizado. Paul Giamatti é o nome do ator. Muito bom ator. Fez o John Adams. O Schwartz é simplesmente o presidente do Boyd Schiller Flexner, que é um dos escritórios mais prestigiados dos Estados Unidos. Ele foi uma década, de 2005 a 2015, procurador federal em Manhattan. Ele liderou a força-tarefa de fraudes em valores imobiliários e commodities. Então, ele fez algumas das maiores investigações do país, inclusive a mais famosa dos Estados Unidos, do Bernie Madoff, e também fez o escândalo do London Whale do JP Morgan. A revista Forbes descreveu o Matthew Schwartz como, abre aspas, essa aspa da Forbes, tá? Um assassino metódico no tribunal, com foco e precisão laser. Ele tem 3 prêmios John Marshall, que é a maior honraria concedida a advogados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 3 prêmios John Marshall. O Matthew DeLuca, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, ele também construiu a reputação dele como promotor especial no mesmo Southern District de Nova York. Então, ele ganhou destaque aqui nos Estados Unidos na última semana, porque ele estava em todos os jornais o dia inteiro para liderar as negociações para a libertação do Mark Fogel. Se vocês não acompanharam, só deu isso aqui no noticiário americano, foi o professor americano que estava preso há 2 anos numa colônia penal na Rússia, porque ele tinha sido preso com cannabis medicinal. Quem tirou o Mark Fogel da Rússia foi esse cara aqui, o Matthew DeLuca. Martin DeLuca, Matthew é o outro. E ele já foi várias vezes aqui premiado. A Chambers & Partners diz que ele é um advogado excelente e sofisticado. Então, trabalha com o FBI, agências de inteligência americana. Ele é especializado em causas internacionais. Então, se são tudo isso mesmo, os advogados aqui que o Paulo Figueiredo está dizendo, pode ser que o Xandão tenha reais problemas com a justiça americana, né? Eu estou tentando ver se no programa de amanhã eu consigo uma entrevista especial justamente com o Martin DeLuca, que fala português espetacularmente bem. Fala vários idiomas, russo, etc., mas inclusive português maravilhosamente bem. E ele aparentemente vai dar uma entrevista amanhã pra gente aqui no Paulo Figueiredo Show exclusiva. Já deu entrevista, tá ali, é só entrar no canal do Paulo Figueiredo e tá lá a entrevista tudo falando, detalhando mais. Curiosamente, eu ofereci para fazer uma ponte para ele ser entrevistado no Oeste Sem Filtro, mas o Oeste Sem Filtro recusou a entrevista do Martin DeLuca. Não me perguntem por quê. Mas aqui no Paulo Figueiredo Show ele vai falar também na CNN, na Globo News e por aí vai. Mas eu quero fazer uma entrevista especial com ele aqui no Paulo Figueiredo Show. Entendam, a moral dessa história é que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não é igual no Brasil. No Brasil qualquer um abre processo, é uma farra, a justiça é barata, todo mundo abre processo contra todo mundo o tempo inteiro. Aqui não. Aqui processo é uma coisa extremamente cara e que não é aberta sem pé nem cabeça. E eu vou mostrar para vocês no programa de hoje que isso não é brincadeira. Isso é algo extremamente sério e pensado para atingir resultados definidos. E a gente vai falar sobre esses resultados hoje. Será que esses caras estão de sacanagem? Será que esses caras entraram para perder e que, como diz a Globo News, a assessoria de imprensa do STF, não tem efeito jurídico nenhum? Puta, tem que ser muito burro. Ou melhor, tem que ser jornalista da Globo News para achar e falar uma coisa dessa. Então, eu quero começar
com esse processo, e eu vou destrinchar o processo aqui hoje. Então peço mais uma vez para vocês a curtida e o compartilhamento do programa de hoje, porque é um programa pesado. Hoje é mocotó pesado que a gente vai digerir aqui hoje. Eu tive o trabalho de ler as quase 60 páginas do processo e marcar aqui algumas das principais partes para vocês. Olha, vamos logo pela capa. Né? O primeiro detalhe importante que são as partes da ação. De um lado, nós temos o Rumble e o Trump Media and Technology Group Corp, que é dono da Truth Social. Entendam, estamos falando da empresa do Donald Trump, e boa parte do dinheiro do Trump hoje vem do Truth Social. Uma enorme fatia, talvez mais da metade do patrimônio. Aqui é onde eu acho que começa o problema, então. É justamente que uma das empresas é empresa diretamente do Trump. Então, pode ser que isso daqui piore o negócio para o Xandão, viu? Dele está em ações da Truth Social. Então, é uma empresa extremamente importante para o presidente. Do outro lado, a gente tem o Alexandre de Moraes. Não o STF, não o ministro meramente do Brasil. Nós temos Alexandre de Moraes, o indivíduo Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, finge que é. E aí eles começam a introduzir, e eu quero usar essa palavra hoje com duplo sentido, por favor, o caso. E eles explicam o que aconteceu. Eles dizem assim: a Rumble e a TMTG, que é a Trump Media Group, né, ajuizaram essa ação para impedir as tentativas ultravires do ministro Moraes de censurar ilegalmente empresas americanas que operam principalmente em solo dos Estados Unidos. Continuação. Atuando sob o pretexto do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o ministro Moraes emitiu amplas ordens determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos, de um usuário conhecido por sua forte atuação política. Eles chamam aqui de dissidente político A. Este indivíduo, meus amigos, é ninguém menos do que o Alan dos Santos. Ele é chamado nesse processo de dissidente político A. Vamos continuar. Garantindo que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa visualizar o seu conteúdo. As ordens de censura... Então olha aqui, ó, não é que tirou do Brasil, é que impedia mesmo nos Estados Unidos de ver o conteúdo, e aí entraria um problema, porque daí o juiz brasileiro, o Xandão, estaria dando uma ordem que valeria para solo americano, algo que ele não tem jurisdição. E aí, creio que começa o grande problema do Xandão aqui. Conforme emitidas, restringem o discurso político legítimo nos Estados Unidos, violando as proteções constitucionais fundamentais consagradas na primeira emenda, entrando em conflito com o Communications Decency Act e desafiando princípios básicos de comidade internacional. Então são três coisas. Nós temos violação da primeira emenda, conflito com o Communications Decency Act e violação das leis internacionais por parte do Alexandre de Moraes. Além disso, as ordens de censura exigem que o Rumble, uma empresa com sede na Flórida, sem funcionários no Brasil ou ativos no Brasil, designe um representante legal no país exclusivamente para aceitar a citação das ordens e submeter à autoridade do ministro Moraes. Lembrem, a ameaça do Alexandre ao Elon Musk, era quando o Elon Musk tirou a empresa do Brasil, era justamente de que ele tinha obrigação de botar um representante legal, ele seria banido. No caso, inicialmente o X tinha, né? E depois ele voltou porque ele deixou o representante legal no Brasil e acatou as ordens do Xandão. A mesma coisa para o YouTube, a Meta, ou seja, o Facebook, Instagram, tudo isso. Agora o Hubble tá sem representante legal, então como ficaria? Estaria Xandão atuando sobre uma empresa dos Estados Unidos diretamente? Tização. A Rumble e a TMGT buscam conjuntamente um julgamento, e eles querem julgamento com júri, com jurados, que declare as ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos. Permitir que o ministro Moraes silencie um usuário vocal em uma... Então eles estão buscando que a ordem não tenha validade lá. Mais do que justo, né? Não tem nenhum sentido a ordem do Xandão valer nos Estados Unidos. O que tu acha? Vamos continuar vendo aqui. Plataforma digital americana comprometeria o processo fundamental do país com o debate aberto e vigoroso. Nem imposições extraterritoriais, nem o ativismo judicial vindo do exterior podem se sobrepor às liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos. Vejam, na página 2, eles passam a descrever a situação e elencam de maneira muito clara e objetiva o problema. O Alexandre de Moraes emitiu amplas ordens, determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos. E, portanto, ele está fora da sua jurisdição. E é um ato de censura contra indivíduos e empresas americanas.
E eu já tinha chamado a atenção disso há muito tempo. Alexandre, eu não estou na sua jurisdição. Eu não presto contas a você. Você, para mim, não vale nada. Eu estou debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América. Assim como está o Rumble, assim como está o Truth Social e assim como está o Alan dos Santos. Que o Rumble já tinha censurado, todo mundo sabia. Como já tinha sido censurado o X, já tinha sido censurado o YouTube, o Google, a Meta. Mas talvez você esteja se perguntando por que a Trump Media and Technology Group também está nessa ação. E vocês devem lembrar que eu passei as últimas semanas falando para vocês baixarem o Truth Social. Então, quando, por um acaso, Paulo falar com vocês, façam isso porque é importante, eu não estou tirando da minha cabeça. Tudo faz parte de uma estratégia coordenada. E por que a gente conseguiu colocar o Truth Social nessa ação, a empresa do Donald Trump? Eles explicam. O Truth Social, de propriedade do TMGTG, Trump Media Group, depende da infraestrutura de hospedagem em nuvem e transmissão de vídeo da Rumble para fornecer conteúdo multimídia aos seus usuários. Caso a Rumble seja encerrada, essa interrupção impactaria necessariamente as operações. Os vídeos que tem dentro da rede social do Trump, eles são passados pela Rumble, ou seja, hospedados na Rumble, e aí é onde o Xandão pode ter problema, porque daí vai impedir de ser passado vídeo dentro da rede social do Trump. Que coisa, né? E eu acho que a gente já tem novidade sobre isso. De Truth Social também. Ou seja, para que o Truth Social do Trump funcione, eles precisam do Rumble. E caso o servidor do Rumble seja derrubado, isso também impacta as operações do Truth Social. Entenderam a razão pela qual eu pedi para vocês baixarem o Truth para que o Alexandre eventualmente agisse contra eles? É isso. Eu tava arrumando que aqui não tava bem localizado. Agora eu acho que ficou bem arrumadinho. Continuemos vendo. E é por isso que é mais importante ainda que vocês agora baixem loucamente. Deixa o QR Code aqui na tela, Bruno. Loucamente o Truth Social. Esse aqui, esse QR Code aqui. Baixem loucamente. Entendido isso, nas páginas 3 e 4, nós temos uma dura declaração sobre a jurisdição do Alexandre. Diz o texto da ação. Alexandre de Moraes, ministro do STF, direcionou intencionalmente as suas ações contra empresas sediadas na Flórida, bem como seus servidores, data centers, operações e relações com usuários localizados nesse distrito. Ele tentou impor ordens de censura enviando-os por e-mail ao departamento jurídico do Rumble na Flórida. E aí, não deveria ser surpreendente para o cara que simplesmente postou. Deixa eu ver se eu entendi. Então o Xandão, para impedir essas empresas de atuarem, mandou e-mail para a parte jurídica dessas empresas, mas não acionou todos os meios de jurisprudência internacional, de relação entre os países, para um país acionar o outro judicialmente, a empresa do outro, assim, né? Já que não tem representante no Brasil. Acho que o problema está aumentando aqui. Vamos continuar vendo o negócio. Uma intimação no Twitter, mas a intimação do Alexandre, a gente vai ver aqui o problema disso, não foi por carta rogatória, né? Ele mandou um e-mail legal, @rumble.com, dizendo eu decido, como se a lei internacional não existisse, e ele achou que a empresa na Flórida ia falar, sim senhor Alexandre, como aliás acabou fazendo o Elon Musk, não o pessoal do Trump, porque agora a gente tem um novo xerife na cidade. Eles continuam a ação. Nas ordens de censura exigem a suspensão de contas, proíbem a criação de novas contas, determinam que a Rumble forneça informações dos titulares das contas. Isso, se eu não me equivoco, foi depois da Rumble sair do Brasil, né? Porque senão enviava diretamente. Daí quando ele foi enviado diretamente aqui, eles caíram fora, daí ele enviou para lá. Seria isso? Alguém tem mais informação sobre isso? Impõe multa. Essa parte é muito importante porque é uma violação seríssima pedir informações de sujeitos, eles chamam de US persons, né, indivíduos nos Estados Unidos, pedidos por uma autoridade estrangeira. Eu falo para vocês que eles não sabem nada de direito internacional. E diz a ação que eles impõem multas diárias e podem levar ao encerramento das atividades do Rumble, uma corporação da Flórida com servidores localizados nesse distrito. O cumprimento dessas ordens exigiria que o Rumble realizasse modificações nesses servidores, afetando diretamente a TMTG, cuja plataforma online global depende, em parte, dessa infraestrutura e também está sediada na Flórida. Dessa forma, as ordens de censura do Alexandre interferem diretamente nas operações, relações comerciais e na liberdade de expressão dos autores, ou seja, Trump e Rumble, nesse estado. Além disso, as multas diárias impostas afetariam a Rumble diretamente em sua sede corporativa na Flórida.
As ordens de censura também exigem que a Rumble, e aí ele explica de por que a Rumble está sediada na Flórida, e etc, etc. E com isso, eles dizem o seguinte: o Rumble está na Flórida. O que eles estão dizendo é que as ações que o Alexandre toma contra o Rumble qualificam para que o foro seja a Justiça Federal Americana, mais especificamente o Tribunal da Flórida. Isso é o Alexandre dando passo maior que a perna. Se achava invencível porque estava surfando numa onda que eu já falei que acabou, que se dissipou, e agora ele está vendo as consequências. Então não há nenhuma dúvida sobre a admissibilidade desse caso. O tribunal não tem como não julgar. E eles terminam o argumento sobre a falta de jurisdição do Alexandre de uma maneira muito direta, sem esconder o tamanho das ilegalidades cometidas pelo Alexandre. Eles dizem assim: conforme alegado neste documento, as ordens de censura manifestamente ilegais, as ordens do Alexandre chamam de manifestamente ilegais, estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira. Eita! Prestem atenção nesse texto. Prestem atenção no que os advogados do Trump estão dizendo. Esses figurões que eu disse que são, Complicou, hein? estão dizendo que as ordens de censura do Alexandre são manifestamente ilegais, claramente fora do escopo da autoridade. Estão dizendo que o Alexandre de Moraes está cometendo crime de abuso de autoridade. Tanto sob... Atenção, senadores. Se vocês queriam alguma coisa, esse é o parecer do Boy Schiller, dos advogados que eu estou dizendo aqui, que está não só cometendo abuso de autoridade sob a legislação brasileira, mas sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Eles continuam Rapaz. somente com base nesse fato. A legalidade da ordem de censura, bem como a conduta ilícita do Alexandre de Moraes ao emiti-los, ele não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Além disso, mesmo que a emissão das ordens de censura pudesse, de alguma forma, ser considerada dentro dos limites da autoridade legítima e legal do ministro Moraes, a medida judicial buscada pelos autores, um julgamento declaratório e uma ordem judicial, é o que eles estão pedindo aqui, a gente vai chegar lá. Eles querem um julgamento declaratório e uma ordem judicial proibindo o ministro Alexandre de Moraes de impor ordens de censura nos Estados Unidos, não equivaleria à aplicação de uma norma contra o governo do Brasil. Assim, este tribunal, eles estão falando do Tribunal da Flórida, possui jurisdição sobre a matéria e pode exercer adequadamente a sua autoridade sobre as alegações e os pedidos de reparação formulados nesta ação. Ou seja, o Alexandre violou tudo que é tipo de lei, tudo que é tratado, a legislação do Brasil, o tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, violou a lei dos Estados Unidos, e a consequência disso é que eles querem a proibição de que o Alexandre imponha ordens de censura aqui na América. Isso quer dizer que as empresas como Google e Meta não vão mais precisar, e o X, não vão mais precisar baixar a cabeça para esse gangster. Aqui não. Me parece que o Xandão vai ser julgado lá em Vou deixar o vídeo aqui na descrição, porque já saiu outra coisa. Olha o que aconteceu. Deixa eu tirar aqui, ó. Hubble é bloqueada na maior parte do país, segundo a Anatel. Isso aconteceu agora há pouco e Xandão vem com tudo. Parece que aqui, ó. A expectativa era de que a Vivo, TIM, Claro e Vital, que comprou tal, suspendessem a plataforma na sexta-feira. Daí tem o que o Xandão disse aqui, ó. Por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, determina a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da Rumble em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos, podia dizer por mim, inclusive com pagamento das multas, sejam cumpridas e sejam indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Pensando do ponto de vista nacional da soberania, um juiz pode realmente ter em conta o que se pode, que plataforma pode vincular no Brasil, não. Agora, pensando na parte da liberdade de expressão, aí pode ser que tenhamos um problema. Pode ser não. Temos um problema, né? Que ele é quem qualifica todos os discursos, se é desse ou desse, quem qualifica esses discursos, se é um discurso aceitável ou não. Parece que agora é o Xandão que qualifica isso daí. E aí, tem aqui, ó, deixa eu ver onde tá. A galera falando que o Xandão publicou, né? A teoria para ó. A ilicitude é ainda mais grave que pois mesmo quando efetivamente intimidada para o cumprimento das ordens do bloqueio de perfis, cujas postagens reproduzem conteúdo criminoso investigado nos autos,
a referida plataforma incorreu em desobediência judicial e resolveu criminosamente divulgar mensagens citando ódio contra esta Suprema Corte, que aí é onde chegou o negócio, né? Como se verifica na postagem do Chris Pavlovitsky, que é o, parece, CEO, dono da plataforma do Rumble. Daí aqui parece que ele publicou isso. Oi, Alexandre, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais e estão processando eles nos Estados Unidos, né? Em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovich. O negócio tá ficando tenso. E até porque, bom, eles não estão nem questionando tanto a questão aqui no Brasil, senão a possibilidade do Xandão atuar sobre regiões fora do Brasil, que aí seria lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que diz a senhora aqui, Érica Gorga. A citação Peraí, ao deixa eu ver aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Análise da decisão do Moraes sobre o caso do Rumble. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que o Rumble indicasse representante legal no Brasil. O presidente da Rumble, o Chris Pavlovic, disse que recebeu a decisão do ministro do Alexandre sobre o prazo por e-mail. Aí entra o problema da jurisdição internacional, já que a empresa não tem aqui no Brasil. Se isso de fato ocorreu, a intimação é nula, pois a intimação do presidente do Rumble, que é americano, deveria se dar por meio de carta rogatória. Ó, fica aparecendo esse negócio. Carta rogatória aos Estados Unidos, conforme explico no vídeo abaixo. Como se não bastasse a tentativa de intimação ilegal do presidente da Rumble, o ministro Alexandre de Moraes descumpriu o prazo que ele mesmo estabeleceu na própria decisão e resolveu suspender o Rumble antes de 48 horas se expirarem. Observa-se que a contagem do prazo não poderia sequer ter começado, já que o presidente da Rumble ainda não foi intimado da decisão de Moraes de forma legal. Aliás, o prazo em si de 48 horas também é altamente questionável. Mais uma vez, é absolutamente ilegal a decisão de estipular multa de 50 mil reais para brasileiros que acessem o Rumble por VPN, já que não existe previsão legal que autorize isso. Interessante, né? Você proibir a pessoa de entrar, meio estilo China, meio estilo Coreia do Norte, que você acaba colocando uma multa para a pessoa não entrar. Complicado, né? Nem as pessoas participarem desse processo ilegal do STF, porque o processo envolvendo a Rumble e seu presidente jamais poderia correr no STF, o qual é absolutamente incompetente para julgar pessoas que não têm fórum privilegiado. Ultimamente está julgando todo mundo. Opa, minha luz aqui deu pau. Voltando. Qualquer ação judicial dessa natureza deveria ser processada em primeira instância. E agora sim vamos ver ela falando aqui, para a gente tentar entender um pouco mais. Vamos ver. Acho que aqui, agora dá. A citação ou intimação de estrangeiros pelos códigos de processo brasileiros deve ser feita por meio de carta rogatória, endereçada ao judiciário do país de sua residência e deve tramitar pelo judiciário competente para intimá-lo, que é o judiciário estrangeiro. A citação ou intimação de estrangeiros pelos códigos de processo brasileiros deve ser feita por... Então aí está um dos problemas que enfrenta o senhor Alexandre de Moraes. Tá ficando mais tenso, né? Estão dobrando a aposta, mas ao contrário do ano passado, que o Xandão ganhou do X e do Elon Musk, e agora, como disse o Paulo Figueiredo, tem xerife novo, tem o Musk e tem o Donald Trump, que estão com sangue nos olhos e mandando em todo mundo, né? Olha, e aí é o que aconteceu, olha o que o Paulo Figueiredo colocou aqui, ó. Você entra na Transsocial e no Brasil já não funcionam os vídeos na Transsocial porque justamente eles estão hospedados na Rumble e como o Brasil não pode atuar na Rumble, foi suspenso, não roda os vídeos do Donald Trump. Será que isso vai ter uma repercussão? Eu acho que sim. Como vai terminar tudo isso, não sei, tá? Mas pensando como brasileiro que vive no Brasil, tem um medo das consequências de tudo isso, né? Porque digamos que o Xandão seja julgado nos Estados Unidos, processado, encontrado culpado, tudo isso, quais seriam as penalidades sobre eles? E por mais que lá os caras falaram que isso não era contra o governo do Brasil,
poderia terminar em penalidades para o Brasil e todos nós brasileiros sofreríamos. O Trump já está aí, né, querendo botar taxa em tudo que é importado para ele, tudo que a gente já pode sofrer, imagine com essas penalidades. E aí, o que você acha? Essa aqui foi a minha opinião, sou Santiago Opinioso. Comente com respeito nos comentários, senão eu vou te ocultar, bloquear tudo e acabou. E já sai daí. Aqui eu só quero saber o que você pensa de forma respeitosa, que aí fica interessante o diálogo. Até lá.